Olá, sou Josiele Lima e a gente está aqui no nosso segundo vídeo na Maratona Financeira. E hoje a gente vai falar sobre como eliminar uma dívida. Você tem uma dívida e agora eu vou mostrar para você como você vai conseguir sair dela. E vou começar falando uma história. Normalmente, quando as pessoas me procuram para sair da dívida, o que eu vejo nelas, 90% delas têm medo de saber qual que é o valor dessa dívida. Exatamente. Nenhuma delas pegaram e somaram a situação que elas estão. Simplesmente, Josi, me ajuda, estou com uma dívida. Mas você fala, vamos lá, vamos analisar se realmente esse bichinho é grande, se esse bichinho é médio, se esse bichinho é pequeno, qual o tamanho desse problema? As pessoas não somam suas dívidas, com medo de saber a realidade. Mas eu vou falar para vocês, é o primeiro grande passo que a gente faz. Entrar em contato com essa dívida, sim. Entrar num site, pegar o telefone e ligar para o fornecedor, pegar o seu extrato bancário, sei lá qual que é a sua dívida, mas a primeira coisa é diagnosticar ela. Qual é o tamanho dessa dívida? Mas não se preocupe, não é tão difícil assim. E a gente tá junto para sair dessa. Vamos lá! Agora a gente tem uma receita para sair dessa dívida. Pega agora um papel e uma caneta e a gente vai anotar algumas informações. Eu preciso muito que você responda algumas perguntas para que a gente possa saber o tamanho dessa dívida e saber como a gente vai sair dela. Primeira coisa, qual é a sua dívida? O que é? Você deixou de pagar carnês? Você deixou de pagar um financiamento? Você está usando o limite do seu banco? Sei lá, qual que é a sua dívida? Segunda pergunta, quem é o seu credor? É alguma loja? Qual o nome dessa loja? É um banco? Qual o nome desse banco? Quem é a pessoa com quem você se endividou? Terceiro, qual é o valor total dessa dívida? A gente precisa entender isso, qual é esse montante? Quarto, qual é o percentual dessa dívida? A gente chama de SET. Qual é essa taxa? Não é a hora que você abre seu extrato, ou não é na hora que você entra na internet e vê esse valor. Muitas vezes aquela taxa de juros não é a real. Ela pode ter embutido seguros, ela pode ter embutido tarifas, ela pode ter embutido outras taxas. A gente chama de SET. Exatamente. Qual é o real percentual dessa dívida? Quantas parcelas você deixou de pagar? Mais uma pergunta. Quantas parcelas você deixou de pagar? E se ainda tem parcelas a pagar? Qual que é esse valor montante entre deixei de pagar tanto e ainda tenho que pagar tanto? Respondendo essas perguntas fica muito mais fácil. Você acabou de diagnosticar sua dívida. E eu vou falar por conta própria, a maioria das pessoas não fazem isso. Eles entendem que mais ou menos eles devem tanto. Não sai do lugar, porque você não mediu a situação que você está vivendo. E encarar essa dívida é fácil? Não, mas é o primeiro e grande passo para você fazer isso. O próximo passo agora é você montar uma estratégia. Bem, existe uma estratégia para você fazer isso. E a primeira coisa que você tem que fazer, depois de saber o volume da sua dívida, é montar um time. Você não vai sair dessa dívida sozinho. Você vai precisar de apoios. E quem são esses apoios? A sua família. Exatamente. Se você está tentando sair de uma dívida sozinho, não está jogando certo. O jogo certo é chamar todos da família, começar por uma reunião, começar por um jantar, não sei, mas avisar a todos a situação que você está. Depois de definido quem é o seu credor, qual que é o seu valor, o que está acontecendo, o que você precisa para resolver isso daí, fala com eles. Por que eu vou te falar isso? Muitas vezes você está ali pedalando para conseguir sair da dívida, mas tem alguém da sua família não sabendo que ela existe e gastando mais do que devia. Como que você vai dar conta disso? Você está tentando resolver um problema que outra pessoa está fazendo outro problema. Essa situação ela tem que ter apoio. Você tem que falar com todo mundo para que eles possam juntos resolver isso. Outra coisa, quando você está nessa reunião familiar, você tem que estabelecer prazos e metas para essa família. Gente, o negócio é o seguinte, a gente precisa sair dessa dívida em 6 meses. Sei lá, 6 meses, prazo, meta, data, tudo certo para que essas pessoas entendam que por algum tempo, que seja 6 meses, que seja 12, que seja 3, mas algum tempo vai haver sacrifícios nessa família, mas esse tempo vai passar e as coisas vão melhorar. Outra situação que você tem que entender é que talvez essa família vai ter que procurar alguma renda extra. Sim, muitas vezes a gente vai ter que procurar alguma coisa para fazer, ensinar alguém às vezes o que você sabe cobrar sobre isso, não sei, fazer algumas receitas e vender, sei lá, mas agregar receita para essa família nesse período. Trabalhar um pouco mais.
para que você possa ter uma receita maior, um dinheiro maior dentro de casa focado para essa dívida. Isso também é um grande passo que você pode fazer com a sua família. Tem outra observação. A gente tem muita coisa dentro de casa que não usa. Sabe aquele jogo de jantar que você ganhou lá no seu casamento e não usa mais? Ou aquela esteira que virou um cabideiro na sua casa, sei lá. Tem tanta coisa dentro de casa que a gente possa desfazer e talvez quitar essa dívida. Muitas vezes também tem casos que a gente chega a vender nossos bens. Um veículo que talvez não faça sentido nessa hora ter ele. Por que não se desfazer de uma coisa que você tem hoje para tirar você dessa situação e depois você recupera? Não tem problema, com o planejamento financeiro você recupera. E existe mais uma situação também, você pode fazer um refinanciamento. Muitas pessoas não sabem disso, mas às vezes seu carro está financiado e já está quitado ali mais ou menos uns 50%, você consegue refinanciar esse carro e conseguir esse dinheiro para quitar sua dívida. A procura agora são de estratégias. A posição que você toma agora, depois da sua família sabendo de tudo o que está acontecido e dentro da família sabendo que vai haver limitações durante um tempo, ou até força de vontade ou tarefas adicionais para sair dessa situação, o próximo passo agora é conversar com o seu credor. Se for um banco, vai lá conversar com o seu gerente. Se for alguma loja, vamos lá entrar em contato com essa loja. Vamos tentar falar para ele abertamente que você precisa disso. Olha, eu estou montando uma estratégia para sair da minha dívida. Seja transparente. Pense bem, esse acordo que está sendo formulado naquele momento, ele precisa ser bom para ambos os lados. Um quer receber, o outro quer pagar. E muitas vezes as pessoas não se pronunciam com a vontade de pagar. O credor, quando ele recebe essa transparência da pessoa, ele entende que aquela pessoa sim tem força de vontade de pagar. E as coisas começam a ficar muito mais claras. A negociação fica muito melhor de acontecer. Lembre, não faça uma negociação acima do seu bolso. Não. Se você não tem aquele valor para pagar, não adianta. Porque se você tentar negociar, não pagar e depois renegociar, esse cara vai olhar para você e vai falar assim, tá brincando comigo. Então procure entender que você precisa fazer uma negociação clara, específica e dentro do seu orçamento. Mas Josi, se eu fizer dentro do meu orçamento eu não vou conseguir pagar, então alongue essa dívida. Não tem problema. Se você pensou em pagar em 6 meses, mas vai ter que pagar em 24, mas assim cabe no seu bolso, mas resolve ela. Porque se você sai das suas dívidas, você consegue muito mais uma vida próspera, muito mais alcançar investimentos, muito mais você conseguir ter até cabeça para pensar em outras coisas. É difícil a gente ter calma, concentração com dívidas apoiadas aqui atrás. Então faz com que você entenda que aquele sacrifício ou aquele alongamento da sua dívida faz parte de que você resolva um problema. O melhor da situação é que você consiga cumprir, honrar esse pagamento, independente dele ser em pequenas prestações, independente se ele ser à vista ou independente de ele ser grande. Se você tem mais de uma dívida, coloca elas enumeradas, da maior para a menor, da maior taxa para a menor, ou de dívidas que talvez esteja usando algum bem teu, uma casa, um carro, ou dívidas essenciais como água, luz, telefone, e coloca sempre critério de prioridade para você. Sempre é bom resolver pela maior, mas existe a situação de talvez você queira começar pelas menores para tentar pelo menos afogar toda a situação. Todas elas, independente da maior ou da menor, segue a mesma receita. Reconheça ela, saiba todos os números, reúna sua família, faça em conjunto essa tarefa. Saiba que o que você pode deixar de gastar, o que você pode trazer de uma melhor renda, o que você pode vender talvez, refinanciar, alongar, tudo isso faz parte desde a pequena a maior. Mas não esqueça de no final disso, a hora que você sair dela, o passo mais importante que você tem é celebrar isso com a família. Exatamente. Vamos dizer que você conseguiu quitar essa dívida em 5 meses, mas você propôs para sua família um prazo de 6 meses. Sobrou um mês, sobrou uma grana. Sai com a sua família, faça um jantar, faça um churrasquinho, faça um passeio, sei lá, mas celebre com essa família. Faça com que ela sinta realmente que aquele esforço dado por ela foi algo necessário e que agora vocês estão numa situação muito diferente de prosperidade. Essas são as dicas para que você possa eliminar suas dívidas. Fique conosco que teremos mais vídeo.